12 horas e mais 33 minutos, direto e reto a... Na ponta da linha. Vitória espetacular de Lewis Hamilton. Ele vibra muito e levanta o povo na arquibancada. Lewis Hamilton, 101 vezes Lewis Hamilton. Tá pedindo a bandeira brasileira, repetindo o gesto de Ayrton Senna. Lewis Hamilton, repete o gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. Emoção total aqui em Interlagos. Só faltava isso. Não tem mais nada para falar. Só faltava isso. Depois de alcançar um objetivo desse, não apenas determinado não apenas há 5 anos, um objetivo de uma vida inteira, qual passa a ser o próximo objetivo, você que sempre busca objetivos? Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito para aprender ainda, como acertar um carro, como tirar tudo que um carro tem e melhorar como pessoa, sobretudo. Alô, meu caro Reginaldo Leme, matando saudades. Ayrton Senna, entrevista do Reginaldo, 1988. Bons tempos, Regi, boa tarde. Boa tarde, Elia, meu amigo, compadre, irmão, brother, que depois de um fim de semana desse assim, como é bom a gente voltar a conversar, né? Agora que dá para respirar, porque antes não dava. É verdade, que coisa, não, Regi? Eu tenho a impressão que ao longo... Bom, eu tô 40 anos nessa estrada, imagino que você há 50. Eu, pelo menos, nunca tinha tido uma cobertura, e olha que, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer grandes e belas coberturas, mas uma repercussão tão positiva, sem nenhum senão, é algo assim impressionante, não, Reginaldo? Olha, deve ter caído a linha do Reginaldo, pode voltar com o Reginaldo, para que a gente... Deve ter dado uma caída na linha dele. Vamos voltar a ligar para o Reginaldo, porque esse é um momento especial para todos nós, né? E é legal que a gente possa compartilhar os bons e belos momentos, matando saudades, inclusive, da boa e bela entrevista do Reginaldo em 88 com aquele Ayrton Senna campeão. Aí estamos prendendo o Reginaldo exatamente para falarmos um pouquinho da nossa emoção. Eu estava dizendo, Regi, não sei se você pegou, porque em 40 anos a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa boa, mas esse final de semana foi irrepreensível, não, Regi? Foi demais, cara. Assim, pode ter certeza que é uma página nova na minha história de tantos anos de jornalismo. Aliás, falando em história, você sabe que eu tenho... Estou prometendo meu livro faz tempo e que está escrito, né? Tem 32 capítulos escritos, certamente agora tem 33, porque esse fim de semana merece um capítulo especial. Foi tudo bom demais, não teve um defeito técnico, não teve uma coisa errada, não teve... Olha só, Elia, para você ter um exemplo, um bom exemplo, um narrador como o Sérgio, que conta tudo, e 4 comentaristas do lado e mais a Mariana Becker lá embaixo. Todos participaram da transmissão. Ninguém ficou sem falar o que queria falar. Isso é uma coisa... Isso é inédito, velho. É muito difícil isso. Não, você sabe, Reginaldo, que você está tocando num ponto que é fundamental, que eu sempre bati na tecla que as pessoas vão se destacar naturalmente pelas suas virtudes. Ninguém vai se destacar pelos seus defeitos. Ninguém vai se destacar porque cotovela o companheiro e não deixa ele participar. Ninguém vai se destacar porque se arroga ou se dá o direito de achar que é o dono da transmissão. E cada vez a gente tem tido mais oportunidades de deixar muito claro isso aqui nas nossas transmissões, em particular da Fórmula 1, porque a gente tem uma espera longa, a gente tem um pós interessante, a gente tem participação da Mariana, a participação da Glenda, a participação dos comentaristas e com as melhores entrevistas, e isso foi se desenhando de maneira absolutamente natural, sem a necessidade de ninguém tentar impor absolutamente nada, não, Reginaldo? Você falou o ponto certo. Isso foi acontecendo de forma natural. E não existe aquela... Eu sei até de gente que gosta de dizer isso até antes de começar uma transmissão, lembrando que
olha, lembrando o Sérgio, né? Olha, tome conta da transmissão, que o narrador é tudo. Gente, a experiência do Sérgio, você acha que ele precisa ouvir isso? Ele sabe que o narrador é o não é tudo, ele é o condutor. E aí ele, Sérgio, sabe dar espaço para todo mundo e é a receita certa para o sucesso que a gente tem tido, especialmente nesse GP do Brasil, com essa cobertura fantástica. Ô, Reginaldo, e tudo passa, claro, não teria a menor graça, por mais clara que fosse a ideia de que a gente tinha uma obrigação de tecnicamente estarmos perfeitos, de que tínhamos a obrigação de levar todas as emoções do Grande Prêmio com qualidade, com boas imagens, com boa transmissão, mas passa por um roteiro inacreditável que ninguém poderia ter escrito melhor e que foi um roteiro que passa pela genialidade do Lewis Hamilton, não, Regi? Cara, poxa vida, como pode alguém imaginar que um cara que fez tudo o que já tinha feito, já chegou aqui com 100 vitórias, né, com todos os títulos conquistados, certamente algumas corridas assim memoráveis para nós torcedores, memoráveis para ele inclusive, mas ele sempre tem um algo a mais. De onde ele foi buscar isso? Eu sei de onde ele foi buscar isso, foi o mais bonito de tudo. Ele foi buscar essa força do interior, da alma. Vou lembrar você que nas 2 últimas corridas, México e Estados Unidos, ele foi vaiado. Ele foi vaiado no pódio. Sei lá por que razão, talvez tenham mais torcedores do Verstappen ali. Nós, no Brasil, estamos divididos, Verstappen, Hamilton, como tudo, a gente tem mania de dividir. Mas olha o que aconteceu no pódio, sabe? Olha o que aconteceu no pódio, a comemoração de Lewis Hamilton, que foi buscar, sem dúvida nenhuma, essas forças no país que ele ama, o Brasil ele ama. Hoje mesmo eu repostei um post dele no Instagram dele, em que ele termina dizendo assim, me ama o Brasil. É um negócio impressionante o que ele consegue aqui, porque olha, ele foi punido na primeira corrida, né, aquela de largar em último, chegar em ganhar 15 posições, foi punido na segunda corrida, que já era uma punição, então que ele tinha 5 punições para pagar por razões técnicas, aliás, esportivas nesse caso. E aí mais as 5 que ele, enfim, que ele perdeu mesmo na corrida, né, que ele, na posição que ele chegou em quinto. Então ele largou em 10º para chegar em primeiro. Some-se isso, e aliás está nesse post dele, quando o Toto Wolff fala para ele, nós não ganhamos 19 posições na corrida, nós ganhamos 25. Né? E é isso mesmo, ganharam 25. Porque se você somar tudo que ele ultrapassou, não existe nenhum piloto do grid que ele não tenha ultrapassado pelo menos uma vez. Na corrida, é difícil falar que é a corrida mais genial da vida dele, mas de tantas corridas geniais, é uma das mais, com certeza. E é uma coisa interessante, né? Porque a gente teve a oportunidade de conversar, eu conversei com o Toto Wolff, entrevistei o Toto Wolff com a Glenda e com a Mariana antes da prova, e ele dizia o seguinte, saber tomar decisão é fundamental. Ter o objetivo é mais fundamental ainda. Não desistir nunca é determinante. E, acima de tudo, saber lidar com o ego. E eu gosto de lidar com o ego. E na minha equipe, ninguém vai estar em posição de destaque se não tiver ego. Todas as colocações muito interessantes, não, Reginaldo? Toto Wolff é um cara muito inteligente e ele é um cara moderno. Ele é um cara talhado até para ser, como já se tentou fazer com que ele viesse a ser presidente da FIA. Ele é talhado para isso, porque ele conhece o esporte, conhece o negócio, conhece o business e tem esse tipo de conceitos que você falou aí. É o máximo. Isso simplesmente é o máximo. E esse nunca desistir nunca, ele pode ter tido isso desde a infância, mas certamente foi reforçado pelo conceito que é o que rege a vida do Lewis Hamilton. Jamais desistir. Agora, eu sempre digo que comparações, elas
podem ser desproporcionais, elas podem ser desajustadas, normalmente são injustas, mas elas fazem parte da nossa tarefa, da nossa vida, e neste caso, acho que talvez a gente esteja apertando demais a Michael Schumacher, apertando demais a Ayrton Senna, quando a gente tenta comparar Schumacher e Senna com o Lewis Hamilton. Por quê? Porque os números do Hamilton falam por si só. E nesta comparação, ele é imbatível, não, Reginaldo? Elias, mas eu digo o seguinte, eu não gosto nunca de ficar, como disse um amigo meu hoje mesmo, empilhando números, né? Porque os números são significativos, de todos, né? O do Senna, do Schumacher, do Hamilton, vamos levar em conta que o Senna correu apenas 161 corridas, né? Contra 307 do Schumacher, contra 285 do Hamilton. Mas não são só os números que fizeram o que eles são para a história da Fórmula 1, né? E sim vencer o grau de dificuldade que lhes apresentava. Isso é que é mais interessante em Hamilton, esse fim de semana. Haja grau de dificuldade aí para ele superar. Às vezes em que o Schumacher enfrentou situações como essa, e do Senna, que eu digo sempre que uma das grandes características dele, das melhores qualidades dele, onde mais aparecia a qualidade dele, era exatamente quando estava lutando por uma pole position e ele estava vendo que tinha gente muito rápida na pista, às vezes o Alan Prost, às vezes o Nigel Mansell, e ele não estava em primeiro, e ele tinha uma volta para tentar no final, e ele saía do box ali faltando 3 minutos, fechava a volta de apresentação, ia lá e batia o tempo de todo mundo. Então, quando o piloto enfrenta esse grau de dificuldade e vence, isso é mais importante do que os números. Porque se você for levar em conta os números, imagine, por exemplo, a pontuação. Na época do Senna, quem ganhava a corrida ganhava 9 pontos. Depois passou até a 10. Na época hoje, na Fórmula 1 atual, ganha 25. Na época do Senna e do Schumacher, a gente tinha, não me lembro exatamente, mas 16 corridas no ano, no máximo, alguns anos 17. Hoje a gente parte para 2022 com 23 e agora em 2021 a gente teve 22. Então, é claro que o piloto, por isso que se explica, o piloto alcança muito mais rapidamente a experiência e os números. Por isso que se explica o Verstappen com 24 anos já tendo disputado 108 grandes prêmios. Olha isso. Olha isso. O Jack Stewart, numa vida inteira, numa carreira inteira, correu 99 grandes prêmios. O Verstappen está começando ainda, já fez 118. É verdade. Eu também gosto dessa ideia de que, o saudoso senador Roberto Campos costumava dizer que estatística é como biquíni em mulher bonita, né? Mostra tudo menos o mais importante e é antigo e nesse momento não deveria nem ser utilizado, mas como foi utilizado pelo Roberto Campos e ficou categórico na frase dele, eu estou só replicando. Mas o fato também concordo que a gente não deva empilhar números, mas é importante que a gente tenha esses números para que eles possam apoiar essa gigantesca carreira do Hamilton. Mas apesar dessa gigantesca carreira, Reginaldo, eu continuo a apostar que a temporada de 2021 é de Max Verstappen. Tô apostando certo ou tô apostando errado? Certo ou errado, você está apostando no mais provável. Eu venho dizendo isso também. São 14 pontos ainda. Mas assim como o Hamilton conseguiu essa virada no jogo em Interlagos, essa virada quase impossível, o Hamilton é o Hamilton. E quando eu digo que ele tirou forças de dentro da alma por estar no Brasil, por ser apoiado da forma como ele é aqui no nosso país, essa frase foi fundamental do fim de semana, quando ele chegou em quinto, quando ele ultrapassou 15 pilotos e chegou em quinto na corrida sprint de sábado, que ele disse para o engenheiro dele, o jogo ainda não terminou. O jogo ainda não terminou, ele estava se referindo ao campeonato todo. Tá? E a Mercedes, sem dúvida nenhuma, reagiu. Era o carro mais rápido em reta. Tudo bem, nós vamos agora para 3 pistas, onde reta não é tão importante. Parece que da Arábia Saudita porque a gente não conhece, né? Nem o Catar, nem a Arábia Saudita. Mas parece que na Arábia Saudita tem uma reta
significativa. E agora no Qatar a gente tem uma de 1 quilômetro. Também é uma retinha boa, mas o resto é muito travado. Então, favorece sim o carro da Red Bull. O Verstappen está no melhor ano dele, é o melhor piloto do ano, pelos números, pelo número de voltas lideradas, pelo número de poles, número de vitórias. Mas o Hamilton é Hamilton, faltam 3 corridas, amigo. Olha, muita coisa pode acontecer ainda. Ninguém ousa cravar absolutamente nada quando na outra ponta está Lewis Hamilton. A única coisa que a gente pode cravar é que é sempre um prazer tê-lo a bordo, meu caro Reginaldo. É muito bom que a gente possa estar juntos aqui no rádio, na Rádio Bandeirantes, na TV, na Band. Você faz muito bem a todos nós nos domingos de Fórmula 1, faz muito bem ao Show do Esporte e eu tenho a impressão que o grupo também está fazendo muito bem a você. É um Reginaldo renovado, energizado, com a competência de sempre, mas com muito mais leveza. Isso não tem preço, Regi. Muito obrigado, viu? Não tenha dúvida nenhuma disso. Você e quem estiver nos ouvindo, não tenha dúvida. Eu, este ano, rejuvenesci uns 20 anos na minha vida, então aguarde aí que tem muita carreira pela frente.